Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Olha só, a aula de hoje, essa semana, é para falar sobre reações de neutralização. O que são reações de neutralização? São reações que acontecem entre um ácido e uma base. Todas as vezes que um ácido reage com uma base, produz sal e água como resultado dessa interação. E por que as reações entre ácido e base são chamadas de reações de neutralização? Porque os ácidos tornam o pH do meio menor que 7, as bases tornam o pH do meio maior que 7, e 7 é o pH neutro. Então, quando você junta um ácido que tem pH menor que 7 com uma base que tem pH maior que 7, se isso acontecer em quantidades equivalentes, você vai neutralizar o meio, você vai tornar o meio neutro, 7, o pH 7. Por isso que essas reações são chamadas de reações de neutralização. As reações de neutralização são muito comuns e muito utilizadas, tanto na indústria, quanto na agricultura, quanto na indústria farmacêutica, e tem diversas aplicações essas reações. Eu vou citar 3 exemplos aqui, bem rápidos, dentre os diversos exemplos que eu poderia citar sobre a aplicação das reações de neutralização, que é vastíssimo. Um exemplo de utilização de reação de neutralização na indústria farmacêutica é o medicamento que a gente chama de leite de magnésia. Esse medicamento é nada mais nada menos do que uma solução de hidróxido de magnésia, que é uma base, e esse medicamento é utilizado quando você tem algum desconforto estomacal causado pelo excesso de ácido clorídrico no estômago. O nosso estômago produz ácido clorídrico naturalmente como uma das substâncias responsáveis pela digestão dos alimentos, mas quando esse ácido clorídrico está em excesso, isso pode causar algum desconforto, azia. E esse sintoma ele é amenizado quando você toma a solução de hidróxido de magnésio, porque ela é uma base, vai reagir com o ácido clorídrico do estômago e vai neutralizar o meio, então vai diminuir a acidez do estômago. Um outro exemplo de utilização de reações de neutralização é na agricultura. Aqui em Goiás, o solo, né, daqui é muito ácido, impróprio para determinadas culturas. Então, muitas vezes é necessário corrigir a acidez do solo por meio de insumos que têm caráter básico. Então, quando você vai lá e coloca aquela substância no solo que ela é básica, ela vai diminuir a acidez do solo, aumentando o pH, e isso torna o solo mais propício para o cultivo de determinados vegetais. Um outro exemplo é na correção do pH de efluentes das indústrias. Então, quando as indústrias, né, quando estão lá fazendo suas atividades de produção, elas geram efluentes, elas geram fluidos, né, como subproduto da atividade industrial, e muitas vezes esses fluidos eles são muito ácidos ou muito básicos, eles têm um pH impróprio para o seu descarte no ambiente. Então esse fluido, né, esses efluentes precisam ter o seu pH corrigido. Se for um fluido muito ácido, utiliza-se alguma substância básica para amenizar essa acidez, né, para diminuir a acidez, para corrigir o pH. Se for um fluido muito básico, então vai usar uma substância ácida para corrigir o pH, para que esse efluente possa ser descartado no ambiente sem causar danos. Tá certo? Então, 3 exemplos aí de aplicação de reações de neutralização. Mas vamos aqui, então, entender melhor como que as reações, qual que é o mecanismo das reações de neutralização. Como eu disse, são reações que acontecem entre um ácido e uma base. Quando o ácido reage com a base, forma como produto sal e água. Um detalhe importante, que vocês não podem perder de vista, é que todas as reações de neutralização elas acontecem em meio aquoso, tá? Então, o ácido,
precisa estar dissolvida em água, a base precisa estar dissolvida em água para que a reação aconteça. Por que precisa estar dissolvida em água? Porque as reações de neutralização, o princípio delas é a reorganização dos íons, dos íons em solução. Como assim, professora? Vou explicar. Olha só. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma reação de neutralização, que é uma das reações mais conhecidas de neutralização. É a reação que acontece entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. O ácido clorídrico é uma substância ácida que tem um hidrogênio ionizável. O hidróxido de sódio é uma substância básica que tem uma hidroxila ionizável. Eu não sei se vocês se lembram disso que a gente estudou, lá quando a gente falou de funções inorgânicas. O que caracteriza um ácido? São substâncias que em meio aquoso liberam íons H+. Então, esse ácido clorídrico aqui, precisa estar dissolvido em água para a reação acontecer. Quando o ácido clorídrico está dissolvido em água, o que acontece com essa molécula? Ela quebra aqui e você tem a liberação do cátion H+, e do ânion Cl-, não é? A mesma coisa com a base. O que caracteriza uma base? São substâncias que em meio aquoso liberam o ânion OH-. Então, se essa base não estiver dissolvida em água, não vai acontecer nada. Mas se ela estiver dissolvida em água, o que acontece aqui? Essa molécula quebra e tem a liberação do cátion Na+, e do ânion OH-, que é exatamente o que caracteriza os ácidos e as bases. Ácidos liberam H+, e bases liberam OH-. Então, o que acontece nas reações de neutralização? Qual que é a mágica que acontece, vamos chamar assim? E lá em meio aquoso, você está com o ácido ionizado, né, separado em íons, e a base também ionizada. Acontece um rearranjo desses íons. Olha só, esse H+ aqui, se junta com esse OH- e forma o quê? H com OH forma H2O, que é a água. Esses outros íons que sobraram aqui, o Cl- e o Na+, se juntam para formar o sal, NaCl. Então, essa aqui é a reação de neutralização que acontece entre o hidróxido de cloro entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, tá? Ácido clorídrico e hidróxido de sódio. A ácido mais base forma o sal, NaCl, mais água. A água é resultado do rearranjo aqui, da junção do ânion OH- da base com o cátion H+ do ácido. O ácido libera H+, base libera OH-. Esses dois se juntam para formar água. E os outros íons aqui, se juntam para formar o sal. Professora, por que você colocou o Na primeiro e depois o Cl? Por que você não escreveu Cl, por exemplo, ClNa? Porque todas as vezes, é uma regra, tá? É uma norma. Quando a gente escreve a fórmula molecular de uma substância iônica, você sempre escreve o cátion primeiro e o ânion depois, tá? Então, o cátion é o íon que veio da base vai primeiro, depois o que veio do ácido, porque é sempre cátion seguido de ânion. Você não pode escrever o ânion primeiro, fica errado, tá? Então, olha só, essa reação aqui é uma reação que acontece na proporção 1:1. Como assim? Eu já explico. O ácido dessa reação, ele libera um íon H+. E a base dessa reação também libera um ânion OH-. Então, cada mol desse ácido aqui neutraliza um mol da base. Por quê? Eles liberam a mesma quantidade de íons H+ e OH-. Só que nem sempre isso acontece. Tem reações que não são 1:1. Tem reações
em que o ácido libera 2 e a base libera só 1, ou o ácido libera 1 e a base libera 2. Então você tem que ver qual que é a valência do ácido e da base para você poder prever a estequiometria da reação. Quantos mols de ácido e quantos mols de base são equivalentes para você ter uma neutralização completa. Então, eu coloquei outros exemplos aqui em que não é um para um, para eu mostrar para vocês como é que isso aqui funciona. Essa parte aqui, ó, que eu demonstrei para vocês, que é a ionização do ácido e da base no meio aquoso, você não precisa fazer, não é obrigatório fazer isso aqui não, tá? Mas você vai ter que entender que quando eu estiver escrevendo aqui o produto da reação, essa reorganização iônica, ela aconteceu porque o ácido na água está ionizado, não precisa escrever ionizado. Isso aqui é só uma representação da reação, você tem que entender que lá no meio aquoso o ácido está ionizado e a base também está ionizada, ok? Vou apagar aqui só para uma questão de organização mesmo, para a gente fazer os demais. Então, olha só, o segundo exemplo que eu dei aqui foi do ácido clorídrico com hidróxido de alumínio. O ácido clorídrico libera 1H+, e o hidróxido de alumínio libera 3 hidroxilas. 3. Então, olha só, quando isso aqui ionizar, vai sair 1H+. Esse 1H+, não vai conseguir neutralizar a base, porque cada base está liberando 3 hidroxilas, ó, 3. Então, eu vou ter 3 hidroxilas, 3. E desse lado aqui eu vou ter só 1H+. Então, o que que acontece nessa reação aqui? A proporção não é de 1 para 1. Aqui eu vou precisar de 3 mols do ácido para neutralizar 1 da base. Porque se cada ácido libera 3 hidrogênios, se eu tiver 3 mols do ácido, então eu vou ter 3 mols de íons H+, para poder neutralizar aqui os 3 OH- que essa molécula aqui sozinha libera. Então, o que vai ser formado? Qual que é o produto dessa reação aqui? Ó? Lembra? Esse hidrogênio com esses 3 hidrogênios com esses 3 hidroxilas vão formar 3 moléculas de água. E o sal vai vir daqui, ó. Aqui não tem 3 cloros e aqui 1 alumínio. Então, para escrever a fórmula molecular do sal formado na reação, é sempre um cátion primeiro, então alumínio, só tem um alumínio, tá vendo? E 3 cloros, AlCl3. Ok? Então, produto dessa reação é o sal, AlCl3, cloreto de alumínio, mais 3 moléculas de água. Olha só o próximo exemplo. De novo, eu tenho um ácido que libera só um hidrogênio. Ah, professora, esse 3 aqui, esse 3 é do oxigênio. Não, eu tenho que olhar aqui o número de hidrogênios na molécula, 1. E esse ácido reage com uma base que libera 2 hidroxilas. Então, eu vou precisar de 2 mols aqui para que a neutralização seja completa. Então, 2H com 2OH vai formar 2 moléculas de água. E o sal vai ser esse magnésio aqui, ó, que vai ser o cátion, junto com 2NO3. Então, você escreve o NO3 aqui, ó, só que 2 vezes. Por que tem que colocar entre parênteses? Porque esse 2 diz respeito ao N e ao O3, tá? É um grupo, não é igual aqui, ó, cloro. É um átomo só, cloro. Então, não precisei de parênteses, eu coloquei o 3 direto porque ele refere-se ao cloro. Aqui eu tenho um grupo, NO3, NO3. Então, são 2 NO3, por isso o parêntese aqui para dizer, para informar que esse 2 refere-se ao grupo NO3. Ok? Um outro exemplo aqui, agora eu tenho um ácido que libera 2 íons H+, e eu tenho uma base que libera só uma hidroxila, 1. Então aqui eu vou ter 2H+, e aqui eu só vou ter uma hidroxila, então eu vou precisar de 2 mols. Aí a neutralização vai ser completa. Quando essa reação aqui acontecer, esses 2 hidrogênios vão se juntar com esses 2 hidroxilas e vão formar 2 moléculas de água. E o sal vai ser esses 2 potássios aqui, ó, K,
2 com o SO4, que só tem um, tá vendo? Aqui é só um, então SO4. K2SO4 é o sal formado na reação do ácido sulfúrico com hidróxido de potássio. E por último, a última reação, a gente tem um ácido que libera 3H+, e a gente tem uma base que libera 2. Então, ó, 3 e 2. Se eu tiver só uma molécula desse ácido, vão ter 3 hidrogênios ionizáveis, né? Vão ter 3 íons H+. Um mol dessa base vai me fornecer 2. Então, 3 com 2 não elimina. Se eu multiplicar aqui por 2, eu vou ter quantos íons H+? 2 vezes 3, vou ter 6, né? Agora, para eu ter 6 aqui, 6 hidroxilas, eu preciso multiplicar aqui por quanto? Por 3. Se eu multiplicar aqui por 3, 3 vezes 2, 6. Então, o resultado dessa reação aqui vai ser 2 vezes 3, 6H+, com 6 hidroxilas, vai formar 6 moléculas de água. E quem vai ser o sal? Primeiro cátion, ó, CA3, depois o ânion, BO3, BO3. Quantos? 2. BO3, 2. Esse é o sal formado nessa reação, mais 6 moléculas de água. Entenderam? Então é isso, gente. Reação de neutralização acontece entre ácido e base e forma sempre sal e água. Você tem que se atentar para a valência do ácido e da base, para a quantidade de íons que eles liberam, para você poder colocar a quantidade de mols adequada para que a neutralização seja completa e que você possa prever a fórmula molecular do sal. É isso. Tem um resumo no material que eu deixei publicado na plataforma da escola essa semana. No resumo tem essas reações, tem a explicação de tudo isso que eu falei aqui. Lá também tem uma listinha de exercícios para vocês fazerem, para verem se compreendeu mesmo. E se tiver alguma dúvida, ter dificuldade na lista, é só me chamar nos dias que eu tenho EO, que é nas terças e sextas-feiras, tá? Espero vocês. Boa semana e bons estudos. Tchau, tchau.